Olá, turma! Mais um episódio da nossa série Edital Total PPMG, Polícia Penal de Minas Gerais. O tema da nossa aula hoje é colocação pronominal. Você precisa saber próclise, mesóclise e ênclise? Não é obrigatório ter esse conhecimento. Vamos à nossa aula de hoje. Antes disso, inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber a notificação de todos os episódios da nossa série gratuita aqui no canal do Mestre Mário. Banca Selecom, questão para guarda municipal. Em se distinguir classes sociais, a expressão sublinhada está corretamente substituída por um pronome. É Banca Selecom quando tem colocação pronominal, que é o tema da aula de hoje. O que você tem de observar? Primeiro, identifique a transitividade do verbo. Trouxe uma breve explicação sobre isso. Quais são os pronomes oblíquos átonos? Primeiramente, são aqueles que não vêm acompanhado de preposição. São eles o me, o te, o se, o nos e o vos. Esses que disse ainda há pouco, eles podem ser usados tanto com verbo transitivo direto quanto verbo transitivo indireto. Agora, quando aparecer o, a e suas variações, nós vamos usar com verbo transitivo direto. E o lhe ou lhes vou usar para os verbos transitivos indiretos, ok? Quando vocês se depararem com questão de colocação pronominal, primeiro ponto, identifique a transitividade verbal. Eu não comprei o carro. Eu comprei ou não comprei o quê? O carro. O carro, ele, não é isso? Eu não posso falar eu não comprei ele. Os pronomes pessoais retos exercem a função de sujeito. Como complemento, eu vou usar esses daqui, correto? Observe também, se você tiver um verbo transitivo direto, você vai usar como complemento o a e suas variações. Então, eu não comprei o carro, como ficaria? Eu não o comprei, correto? Esse o aqui equivale a quê? Equivale a ele. Interessante você compreender também que esse o a, em determinado momento, com determinadas terminações, ele pode se transformar em lolá e suas variações. Quando? Quando os verbos terminarem em rs ou z, vamos retirar o rs ou z e vamos acrescentar lo, lá e suas variações. Por exemplo, se eu disser eu não vou comprar o carro, aí eu tenho de substituir o carro. Eu vou falar o quê? Eu não vou comprá-lo. Observe que o R sumiu e trouxe o LO no lugar. Se terminar em som nasal, pode ser M, ão ou oin, serão acrescentadas as formas no, na, nos e nas. Interessante você observar que aqui só acrescenta. Aqui vai acontecer o quê? Nós vamos retirar essas terminações. Verbo transitivo indireto. Se tiver um verbo transitivo indireto, vou colocar aqui aquele que vem acompanhado de preposição. Nós usaremos lhe ou lhes. Eles não obedecem a quê? Às normas. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, vai ficar como? Ele não lhes obedece, ok? Obedece. Conseguiu compreender aqui então? E aqui você observa que esse pronome ele vem antes do verbo, por quê? Porque eu tenho um caso de próclise, aqui eu tenho uma palavra atrativa, o não. Atrai o pronome para perto dela e vem antes do verbo. Mas para resolver muitas questões, você sabendo transitividade verbal já é suficiente. Identifique, é um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto. Observe, sem distinguir classes sociais, a expressão sublinhada está corretamente substituída por um pronome em. Primeiro ponto, eles distinguem o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, como vimos aqui, verbo transitivo direto, eu tenho que usar o a e suas variações. Muito importante você compreender aqui. A expressão sublinhada está corretamente substituída por um pronome em. Então, eu já sei se é verbo transitivo direto, eu tenho que usar o, a e suas variações. Então, onde tem lhes, eu já descarto. Por quê? O lhe eu tenho que usar com verbo transitivo direto. Ah, tenho dificuldade em saber se é VTD ou VTI. Estude mais e também observe. VTD não vem acompanhado de
preposição aqui também tem lhes, eu posso pegar e descartar. Então, sem distinguir classes sociais. As classes sociais eu vou falar o que? São elas. Eu não poderia falar sem distinguir elas. Aí nós temos de observar o que? Se é um verbo transitivo direto, quando o verbo termina em RS ou Z, o que ocorre? Eu retiro o RS ou Z e acrescento o L. As classes sociais, elas seriam o quê? As, não é isso? Pronome oblíquo, átono, as. Então, correto aqui, sem distingui-las. Aqui não pode ser porque aqui eu tenho que ter um som nasal para eu usar o M. Sem os distinguir, os seria eles, não é isso? Aí você vem e fala, ué, mas não tem o gabarito. Aqui nós temos uma possibilidade. Primeiro, aqui eu tenho um verbo no infinitivo. Quando tiver um verbo no infinitivo e antes dele tiver uma preposição, você pode usar um caso de próclise. O que é próclise? Quando o pronome vem antes do verbo, ou pode usar também um caso de ênclise, desde que não tenha palavra atrativa. Se tiver palavra atrativa, que a gente vai ver daqui a pouco, não pode. Consegue observar aqui? Então, eu posso usar tanto próclise, o pronome vir antes do verbo, ou usaria também, vou colocar aqui, distingui-las. Ou usaria também aqui um caso de ênclise, que o pronome viria depois do verbo. Então, a alternativa A está correta, porque eu tenho um verbo no infinitivo, posso usar o pronome antes ou depois do verbo, desde que não tenha palavra atrativa. Você ainda não se inscreveu neste canal? Pare o vídeo, inscreva-se agora, ative o sininho para receber todo o nosso edital para esse concurso. Vamos continuar a nossa aula. Controlam a maior parte da população, a expressão destacada está corretamente substituída por um pronome oblíquo. Gente, colocação pronominal não pode errar, porque dá para você acertar. Questão recente também aplicada para o concurso da Guarda Municipal. Observe, eles controlam o quê? Verbo transitivo direto. Você já sabe, se é verbo transitivo direto, eu tenho que usar como complemento o a e suas variações. Pode ser lo, lá, no plural também, pode ser no, na, nas, também nos. Então, se é verbo transitivo direto, eu não posso usar lhe, porque lhe eu uso para um verbo transitivo indireto. Ok. E agora, você já sabe, se terminou em som nasal, você pode usar o M, não é isso? Se terminou em som nasal, como eu expliquei há pouco, você pode observar quando termina em som nasal, serão acrescentadas essas formas. Terminou em som nasal, posso pôr L? Não. Sempre que você usar lá, o verbo terá terminado em RS ou Z. Vou descartar. Controlam a, se terminou em som nasal. Aqui é bem interessante, de que você vai se lembrar do alfabeto MN. Terminou em som nasal, você usará o N. Então, vou descartar, gabaritamos a questão com a alternativa B. Eles controlam o quê? A maior parte eu falaria ela. Não posso falar, eles controlam ela. O pronome que equivale a ela, o oblíquo átono, é A. Como terminou em som nasal de M, aí eu preciso colocar o N. Aí você vai se lembrar do alfabeto, MN. Por isso, a alternativa B está correta. E como eles podem afetar a disponibilidade de recursos hídricos. O trecho em destaque pode ser reescrito sem comprometer o sentido com. Nem preciso trazer aqui o trecho, o parágrafo ou texto. Basta você se lembrar de que? Colocação pronominal. Primeira coisa, você tem de observar, eles podem afetar. Eles afetaram o quê? Se é verbo transitivo direto, a disponibilidade é ela. Se é verbo transitivo direto, pega a sua prova e já coloca lá assim, ó, o a, correto? Se é verbo transitivo indireto, você já sabe, é lhe ou lhes. Então, neste caso aqui, como é um verbo transitivo direto, eu não posso usar lhes. Já descartei pelo menos uma alternativa. Neste caso aqui, é interessante você observar que aqui nós temos uma locução verbal, não é isso? Podem, o quê? Afetar, não é? Então, nós temos, se temos uma locução verbal, eu tenho o verbo auxiliar, mas o verbo principal. Este verbo principal, quando ele termina em ar, ou ir, ele está no infinitivo. O que diz a regra de colocação pronominal a respeito das locuções verbais? Quando há uma locução verbal com o verbo principal no gerúndio ou infinitivo, o pronome pode vir antes ou depois do verbo principal. Memorize isso daqui. Locução verbal, o que importa é o verbo principal. Se ele estiver no gerúndio ou infinitivo,
pode vir antes ou depois do verbo principal. Devo, olha aqui, nós temos o verbo auxiliar, aqui nós temos um verbo principal em que? No infinitivo, vamos colocar aqui. Se ele está no infinitivo, o que fala? Pode vir antes ou depois do pronome. Devo me calar ou devo calar-me também, como está aqui à frente. Não me devo calar. Por que aqui ele obrigatoriamente ele tem de vir antes da locução verbal? É importante você compreender e se lembrar de que aqui eu tenho uma palavra atrativa. A palavra atrativa ela vai atrair o pronome para perto dela. Olha aqui, palavras negativas, obrigatoriamente o pronome tem que vir perto dela e antes do verbo. Vou me arrastando, aqui eu tenho um verbo no gerúndio, então eu poderia falar o quê? Vou me arrastando ou vou arrastando-me. Por quê? Se eu tenho um verbo no gerúndio ou no infinitivo, quando tem uma locução verbal, o pronome pode vir antes ou depois. Da mesma forma, ok, aqui vimos gerúndio e infinitivo, mas se o verbo principal estiver no particípio, aí já muda a regra, o pronome não pode vir depois dele. Memorize, gerúndio e infinitivo antes ou depois, tanto faz. E se for particípio, não pode vir depois. Os homens tinham se revoltado. Aqui eu tenho o verbo no particípio, não é isso? Observe que o pronome oblíquo átono veio antes do verbo no particípio. Nunca a tínhamos visto. Aqui de novo, palavra negativa, palavra com sentido negativo, atrai o pronome oblíquo átono para perto dela e virá antes da locução verbal ou do verbo. Gerúndio infinitivo, antes ou depois. Se tem particípio, não pode depois. Não pode depois. Então, vamos ver aqui. E como eles podem afetar, aqui nós temos podem afetar, então este verbo está no infinitivo, que o que acabamos de ver pode vir antes ou depois. E como eles podem afetá-los, será que sim? Ah, mas aqui está depois. Ok, verbo no infinitivo, como vimos aqui. Se está no infinitivo, pode ser antes ou depois, não é isso? Se pode ser antes ou depois, então aqui está certo? Não, aqui está errado. Por quê? A disponibilidade é ela. Então, o correto aqui seria o quê? Podem afetá-la. Olha aqui, isso aqui que é ela. Olha aqui, e como eles podem afetá-la certinho, alternativa C. E como eles podem os afetar? Ah, mas você falou quando tem uma locução verbal, o verbo principal esteja no infinitivo, pode vir antes ou depois dele. Ok. Mas e aqui? Será que podem os afetar? Não, lá ele afeta é o quê? A disponibilidade é ela é a. Então não pode ser o. Ok? Então venho aqui e descarto. Alternativa D, alternativa C a correta. No trecho, teve de estabelecer prioridades. A palavra prioridades encontra-se corretamente substituída por um pronome em. Ele estabeleceu o quê? As prioridades. Então eu tenho um verbo transitivo direto. As prioridades, elas, como pronome oblíquo átono, eu vou usar a, ok? Então, primeiro ponto, se é verbo transitivo direto, você já sabe. Use como complemento o a e suas variações. Tem lhes por aqui, então já descarto duas alternativas. Teve de a estabelecer, neste caso aqui, eu já sei que elas é as, então o correto aqui não pode ser a, porque é elas. Então, teve de estabelecer, vamos colocar aqui. Estabelecer. Ele terminou em quê? Em R. Quando termina R, S ou Z, você já sabe. O que você faz? Você vai retirar o R, S ou Z e vai colocar o lá. Então, o correto, estabelecê-las, letra B de bol, é a correta. Uma leva de historiadores tem revelado, aí você já identifica aqui eu tenho o quê? Uma locução verbal, não é isso? Locução verbal. O verbo principal, ele está em que? No particípio aduído, você já sabe, falado, partido, chorado, amado. Então, eu tenho um verbo no particípio. O que acabei de explicar? Pare o vídeo, quero ver se você vai gabaritar esta questão. Deixe nos comentários. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora também. Qual é a alternativa correta? Vamos ver. Então, disse há pouco, locução verbal, verbo principal no particípio, não pode o pronome oblíquo átono, não pode vir depois do verbo no particípio. Ok? Então, aqui, verbo no particípio não está depois, não está depois, não está depois. Agora, nós temos que saber
Ele tem revelado os detalhes. Os detalhes, eles, não é isso? Se é eles, equivale a quê? A os. Aí nós temos de ver. Uma leva de historiadores tem lhes, não. Eles têm revelado o quê? Vou colocar aqui. Eles revelaram. Aí você vai falar o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu tenho que usar como complemento o ou a. Onde tem lhes, aqui eu posso descartar, que é a alternativa A. Uma leva de historiadores tem se revelado. Ok, verbo no particípio, locução verbal, particípio. Tem revelado os detalhes. Os detalhes é eles. Se é eles, eu tenho que usar os. Então não pode ser se também. Uma leva de historiadores tem los. Você já sabe, para você usar los, o verbo tem que ter R, S ou Z. E aqui não é. Aqui nós temos em som nasal, que é M. Se é M, você lembra do alfabeto, M-N. Então a alternativa D está correta. Uma leva de historiadores os tem revelados. Por que é os? Que é eles. Ok? Poderia falar tem revelado os? Não pode, porque quando tem um verbo no particípio, o pronome oblíquo átono não pode vir depois dele. Ok? Então o correto é de historiadores os tem revelado. Por isso que a alternativa D está correta.